Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Frinéia Chaves, você está ligado na TV Universitária e começa agora mais uma edição do programa UFO no Plural. O destaque de hoje é o projeto de extensão Em Cima do Salto. A Faculdade de Medicina e o Instituto de Psicologia se uniram numa parceria e se baseiam em ações de saúde, educação e cidadania com o objetivo de trabalhar a mobilização social, a prevenção em saúde e assistência médica, especialmente para um público formado por travestis e transexuais. O bate-papo de hoje nos ajuda a compreender melhor a rotina, os desafios e as implicações éticas e políticas de quem se atreve a construir uma sociedade mais igualitária. Nossos convidados são os coordenadores deste projeto, Emerson Razera, que é psicólogo, e Flávia Bonsucesso, antropóloga. Sejam muito bem-vindos e obrigada por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço a oportunidade de vir aqui contar um pouco do trabalho da gente. Que bom. Também agradeço poder trazer essa experiência. Eu queria, o trabalho ele tem 3 frentes. Eu queria já começar tentando explicar como é que são divididas essas ações. Então, o programa, né, se chama Em Cima do Salto, Saúde, Educação e Cidadania. Ele tem 3 projetos vinculados ao programa. O primeiro projeto ele é o Educando pelos Pares, que eu vou deixar mais para o Emerson depois dizer dele, porque é o programa que ele coordena há alguns anos. O projeto Vidas nas Calçadas, que é o projeto em que é feita o contato com as travestis nos locais de trabalho delas. E aqui a gente está pensando um pouco no local de trabalho, os espaços de prostituição. Não que toda travesti seja prostituta, mas ainda a grande maioria das travestis e mulheres transexuais brasileiras tem dificuldade de acesso ao mercado de trabalho. Então, ainda muito restrito ao espaço da prostituição. E por causa disso, né, as nossas intervenções ela vai acontecer na rua com a distribuição de insumos, a identificação de situação de violência, a apresentação dos outros projetos do programa e também uma parte de contato na casa onde elas vivem. Né? Então, o Vidas nas Calçadas ele é mais vinculado com as travestis e transexuais que estão trabalhando na prostituição. O outro projeto é o Ambulatório Saúde das Travestis e Transexuais, que acontece toda segunda-feira, das 16 às 20 horas, no Ambulatório Amélio Marques. E ele é uma experiência de se prestar o cuidado em saúde, pensando na saúde integral dessa população que até então tem pouco acesso aos serviços de saúde. Uhum. Essa ação do ambulatório, ela foi um ineditismo para o Hospital de Clínicas, inclusive tratando as travestis pelo nome social, né? Sim, o ambulatório da universidade, ele começa com o professor Benhur, que hoje é o diretor da Faculdade de Medicina, né, a quem a gente deve o grande incentivo de aceitar a proposta com a gente, o desafio. Nós fomos o primeiro ambulatório pensando a saúde integral para travestis e transexuais do Brasil. Nós somos anteriores ao ambulatório de São Paulo, né, que foi noticiado na mídia como sendo o primeiro, mas nós somos de 2007, setembro de 2007. Nós temos alguns prêmios em reconhecimento já a esse trabalho que acabou se tornando referência para o Ministério da Saúde. Mas eu quero crer que é um grande desafio, porque a gente tenta reconstruir uma nova forma de convivência e inserir na comunidade um público até então excluído, marginalizado, né? Essa pergunta abre espaço para eu contar um pouco, que a Flávia tinha adiantado, sobre o projeto Educando pelos Pares, que é o projeto que eu coordeno mais diretamente, Frinéia. Esse projeto ele é voltado para a população travesti da cidade de Uberlândia e ele objetiva criar condições para que essa comunidade se organize enquanto um grupo e também contribua para a luta pelos direitos dessa comunidade. As ações que a gente realiza, elas são variadas e elas são sempre co-construídas com a população travesti, né? O nosso objetivo é de que a gente não tenha simplesmente uma postura assistencialista, mas a gente construa com elas uma possibilidade de estar na sociedade de uma forma diferente. As ações que a gente realiza tentando buscar, né, essa nova forma de inserção, elas vão desde oficinas, palestras informativas, a gente convida diferentes profissionais,
para discutir questões de saúde, questões de direito. A gente faz essas oficinas, essas palestras com elas, porque a informação dá condições para que elas tenham uma diferente inserção. A gente realiza um conjunto de ações que a gente chama de circulação pela cidade. Para a população em geral, a questão da circulação parece não ser uma questão, né? As pessoas sempre podem ir onde querem ir, pegam um ônibus, pegam o próprio carro, se deslocam. Este é um direito que a população travesti não tem garantido, né? Porque é uma série de ações preconceituosas, discriminatórias, que acabam criando um constrangimento e dificultando a circulação dessas pessoas pela cidade. Às vezes elas têm medo, né? Elas se sentem excluídas, eu não vou lá para não ser xingada, por aí, né? Isso, é exatamente isso. Então, elas têm situações concretas de violência que elas vivem e que justificam esse receio delas. Mas é uma situação dual, porque quando você leva a transexual ou travesti, ele pensa, ó, aqui eu estou reafirmando o meu direito de ir e vir. E oferece para a sociedade a oportunidade de conviver com um público até então excluído. E entender que qualquer um pode ser aquilo que prefere ser, né? Isso. É um aprendizado duplo, porque elas vão para contextos que elas não estão acostumadas. Por um exemplo, o Parque do Sabiá, o cinema, o shopping, e a população que frequenta esses locais também passa a se acostumar com a presença delas. É uma nova realidade sendo desenhada para os dois públicos. Para os dois que acabou públicos. Acontecendo na própria universidade. Né? Que acabou acontecendo na própria universidade. A gente tem uma experiência muito recente de começar a convidá-las e trazê-las para jogos. Então, no centro de convivência lá do Moarama, né, tem uma quadra utilizada, né, por toda a comunidade universitária, e a gente começou a fazer jogos de vôlei, jogos de futebol, envolvendo um time de travestis e outro time de alunos da psicologia inicialmente e depois aberto para outros cursos também. Isso causou uma movimentação, né, um novo sentimento de inserção delas na universidade, um interesse por que curso tem aqui, o que faz para entrar nesses cursos. Uma forma de atraí-las para o ambiente acadêmico, né? Uma forma de criar oportunidade para que elas pensem outros projetos de vida para além da prostituição. Para algumas a prostituição é um caminho escolhido, para outras podem ser outros. E daí pensar a universidade oferecendo esse espaço, acho que é realmente pensar a universidade na sua perspectiva plural e democrática com acesso a todos. Sim, a gente continua o nosso bate-papo daqui a pouquinho. O UFO no Plural vai para um rápido intervalo, não saia daí, nós voltamos já já.